Bom, já acabamos. Meu ajudante foi tomar banho aquela hora que ele se encheu de terra, né, meu amor? É. Já comemos, já vimos um pouco de TV, né? Uhum. Daqui a pouco é hora de ir pra caminha dormir, né, meu amor? É. Amanhã a gente vai bonzinho, vai pra escola, né? É, mas se eu tiver ruim, eu não vou. É. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a sala, né? Depois de tudo arrumadinho. Eu já tinha modificado aqui ontem. Segunda-feira, quando eu fiz faxina na casa, eu mudei aqui na sala porque como agora tá começando a esquentar, então as minhas plantas precisam ficar na frente da janela, porque eu já desliguei o aquecimento aqui de casa, né? Não, os aquecedores já estão todos desligados, porque não precisa, que se deixar ligado fica muito quente aqui dentro. Então eu já mudei a posição das coisas aqui na sala de novo por causa disso, por causa das minhas filhotas. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Também o que eu coloquei aqui desse lado, com a opinião dos meus nenéns, né, meu amor? Uhum. Eu arrumei ali minha mesinha. Ok, né? Coloquei a coroa bem ali. Uhum. Nós temos que comprar um banquinho novo pra sua mesinha, né? É Quando nós verdade. for na Action, eu acho que tem uns baixinhos, assim, que são fofinho. Vamos ver se a gente acha um que seja compatível, porque como aquele fica ali, ó, É, porque é muito duro. e pra apoiar os pés quando senta naquela poltrona, né? É, e também tem esse buco que atrapalha. Mas o buco é pra poder abrir, né? Porque é um banquinho baú, né? É, verdade. Aí a gente compra um picolino pra colocar ali. É, mas aqui são aqueles mórbidos. Sim, são aqueles fofinhos, mas temos que ver lá na Action se tem. Na Verdade. altura que dê certo, né? Mas é caro? Não, não é caro, meu amor. Eles sempre se preocupam com o preço das coisas. Sempre que nós vamos comprar, eles, tanto ele quanto o Pietro. Mãe, mas custa caro? Mãe, quanto custa? Ah, mas esse valor é muito, né, mãe? Então, dá para perceber que os nossos filhos são conscientes com o gasto, com o custo das coisas desde cedo. Sempre quando eles vão comprar algum brinquedo, alguma coisa para eles, eles também. Eles cuidam, tem esse cuidado em relação ao custo daquilo que eles querem. E os meninos não são meninos consumistas, né? Eles não são aquele tipo de criança que precisa estar comprando coisas novas sempre. Domingo nós fomos comprar tênis para o André, que ele já não tinha mais tênis. É sempre assim, quando eles acabam com os tênis, nós vamos lá e compramos. Compramos 2, né, meu amor? É, e também, quando a gente comprou meu tênis, a gente voltou pra casa, eu tava meio tonto. É. E me fez isso pra me passar mal. É. Aí nós compramos 2 pares, porque um ele deixa na escola. É, porque é do Homem-Aranha. Aí ele escolheu do Homem-Aranha. E E do um branco, que ele é apaixonado por tênis branco, né? O outro branco dele era o que rasgou agora. Aí ele comprou um outro branco pra passear, né? É muito bonito aquele. É, né, meu amor? Então, eles sempre estão preocupados com o preço, com o valor das coisas. E eles já sabem diferenciar os valores, né? O valor de uma coisa para comprar e os valores das pessoas. Então, eles já são... para mim é meio surpreendente, né? Porque eles são crianças ainda, mas já entendem muito sobre muitas coisas. Pietro quer dar oi também? Pietro vai tomando banho, né, meu amor? Sim. Pietro daqui uns... não vai muito tempo, tá maior que a mãe dele, né, meu amor? Sim. E não tem nem 10 anos ainda, vai fazer 10 anos, né, meu amor? E Parece o Martin isso daqui, ó. ele tava fazendo as tarefas, que é todo dia um monte de tarefa, né? Sim. Bastante, né, meu amor? E aí ele acabou e terminei de organizar a cozinha, vou mostrar pra vocês, tá tudo organizadinho. E aqui em casa de noite é essa luz que vocês estão vendo, menos aquela ali que tá acesa agora, que normalmente fica apagada. E essas aqui, das plantas ali, elas se apagam sozinha. Tem um tempo, né, que eu posso programar, 6 horas, 8 horas, 12 horas e 15 horas. Então, daí ali no controle delas, você programa a quantidade de tempo que você quer que elas fiquem acesas. Aí elas apagam. E aí, de manhã, naquele horário, elas acendem. Então, se não tiver oscilação de energia,
elas acendem e apagam sozinhas. Eu não preciso fazer isso, né? Como os abajures normais. Espero que a iluminação esteja boa, né? Fique com a luz real. Então aqui que eu tinha aquele negócio, né, que eu tirei, aí tava muito branco, aí os meninos, mãe, mas ficou muito esquisito. E aí, como eu tinha esse quadro aqui, que era ali, que agora eu coloquei um quadro maior, então eu testei e gostei. Ainda tenho que tapar os buracos do antigo negócio que tava ali. E aí só ele ficou esquisito. Aí eu distribuí, né, a cestinha que tava lá, que agora fica escondida atrás das plantas, aí eu coloquei aqui. Esse quadrinho aqui é um quadro representando o outono. Deixa eu colocar vocês mais perto. Esse aqui, ó, é a representação do outono, foi o André que fez. E aí eu só coloquei no quadro, né? É uma árvore que eles colaram as folhas nessa parte aqui que é transparente. E daí as folhas caíram quando eu moldurei ele, né? Coloquei aqui nessa moldura. Aí ficou assim. Eu amei essa peça e é claro que ela seria uma peça decorativa da nossa casa. Estão vendo quando eu falo sobre decoração afetiva? É isso, ó, um trabalhinho que o André fez na escola, virou uma peça decorativa na nossa casa que tem significado. Esse aqui é de quando nós fomos no Monte Bianco, né? Uma lembrancinha de lá. Foto do primeiro outono nosso aqui na Itália. Fui eu que tirei essa foto. E esse quadro aqui é uma pintura que eu ganhei da Maria. E aí o escritório ficou desse jeito, verde como sempre. E agora tá gostoso porque tá tudo limpinho, as minhas plantas estão todas regadas, né? Mudei as que precisavam. Mês que vem eu adubo elas, as que eu não mudei, né? E aí eu coloquei as plantas de volta aqui na frente da janela, que nem eu falei de manhã, tem uma luz maravilhosa. E claro, né? Quando é hoje que nem não tinha sol, então eu ligo a lâmpada artificial para elas. E elas estão amando aqui, tanto que já estão enormes. E como eu desliguei o aquecedor, então ficou perfeito aqui o cantinho das minhas plantas, perto da janela. Aí aqui onde elas estavam antes, veio essa poltrona, que ela estava mais na frente, né? Aí eu coloquei ela mais para trás e coloquei o tapete. O tapete, quem lembra? Tava aqui com aquelas outras duas poltronas menores que eu tenho. Aí eu puxei essa para cá, porque temos que ter mais poltronas aqui, porque só o sofá é pequeno para todos nós. Aí atrás eu coloquei a minha spinning, né? Fica aqui. E aí ficou bem prático. E ali ficou plantas que podem pegar menos luz, não que elas não recebam luz, mas pegam menos. Que é a Zamioculca, aí eu tenho um filodendro, que ele estava na sua fase de dormência, agora que ele está voltando a brotar. E as bromélias, né, que elas não precisam de muita luz, porque senão lá, né, excesso de iluminação não clareia as folhas delas, então ficam aqui. E eu gostei bastante do resultado. E é aquela coisa, né? Eu tô sempre mudando tudo aqui em casa. Casa em movimento. Essa é a vista da sala agora, sem as outras cadeiras que eu tinha colocado aqui, que estão lá no meu quarto, que vou mostrar pra vocês. E por um tempo fica assim. Quando eu enjoar, eu mudo de novo. Aqui na cozinha tá tudo arrumado, tudo organizado. É sempre assim que fica a cozinha quando nós vamos dormir. Nada de bagunça, nada de coisa fora do lugar. De manhã, quando a gente levanta, já tá tudo organizadinho, tudo limpo. E as duas poltroninhas, que não são tão grandes, mas que são extremamente confortáveis, eu trouxe elas pra cá. Elas já eram daqui, né? Só que nesse canto aqui onde fica a mesa do Léo hoje em dia. Mas eu coloquei elas aqui, ficou bem bom. Eu preciso de uma cadeira aqui, né? Pra colocar as coisas extras da cama. E aí eu sempre tenho que modificar alguma coisa. Então a cadeira que ficava aqui no canto, que era quando nós colocava as coisas, eu coloquei o mancebo, que agora a gente quase nem usa, porque temos os armários para colocar os casacos. E aí trouxe as cadeiras e coloquei aqui nesse espaço. E ela fica aqui na frente da porta, mas eu quase nunca abro essa porta, porque ela tem aquele esquema de ventilação, né? Que você abre a parte de cima só, não precisa abrir ela totalmente. E funciona super bem. Então agora eu tenho essas duas poltronas extras aqui no quarto. E aí tá tudo também em ordem, tudo limpo, tudo arrumadinho do jeito que eu gosto. Normalmente é assim que fica de noite, eu não acendo a luz do teto.
É só mesmo os abajures e aí é essa iluminação. Um pouco mais amarelinha do que aparece aí no vídeo para vocês, que o vídeo normalmente clareia as luzes, principalmente essa câmera que eu uso. Então, as luzes aqui em casa são quentes, então ela é mais amarelada. Coloquei a minha câmera bem na frente do espelho aqui para mostrar para vocês qual é o modelo da câmera que eu tenho já há um bom tempo, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha comprado uma câmera? Sempre para eu mostrar, mas eu acabo esquecendo. E aí, de preguiça agora de pegar o celular, na verdade meu celular tá com a memória cheia, então para mostrar para vocês, porque vocês me perguntaram e sempre tem gente me pedindo com o que eu gravo, então a minha câmera é essa, uma DJI, a minha é a Osmo Pocket 3 e a minha é bem completa, eu comprei o kit completo, então vem a câmera em si, que é essa aqui é uma bateria extra e também ela serve como suporte, né, para você pegar e gravar, porque senão ela destaca aqui, ó, pode ver que é duas partes. Então essa é a bateria extra e como se fosse um suporte para você gravar quando você está em movimento, que está fora. E aí, senão você tem que segurar aqui em cima na câmera e automaticamente você fica colocando o dedo na lente aqui na frente. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu virar ela. Eu posso gravar assim, normalmente é nesse formato que eu gravo, com a lente virada para mim, que aí assim eu vejo se eu estou enquadrada ou não. Ou então da forma que eu estava mostrando antes para vocês, com a lente virada. Essa parte aqui da câmera, ela gira 360 graus. Ela me segue também, mas eu não gosto muito desse método de me seguir, porque a câmera se movimenta demais. Aí as pessoas que têm problema de labirintite é ruim, eu vejo por mim. Vídeos que a câmera mexe demais ou que a pessoa mexe muito com a mão, eu não vejo. Eu até posso gostar do canal da pessoa, ver os vídeos, mas aquelas que tem muito movimento de câmera eu não vejo porque eu fico ruim. Então eu sei que tem muita gente que tem esse mesmo problema que eu, então eu prefiro deixar a câmera sempre estática. Por isso que vocês sempre veem os vídeos estáticos, porque eu travo a câmera, porque ela é toda programável, ela faz várias coisas, mas eu deixo ela estática para que não aconteça isso. Quando eu quero filmar de outro ângulo, aí eu mudo a câmera de posição. E a minha tem mais acessórios, deixa eu mostrar para vocês. Então, além da câmera, tem tudo isso aqui. Eu tenho o suporte, né, que é para guardar a câmera, mas a minha, no caso, quando eu coloco aquele extensor ali, que é a bateria extra e que serve como cabo, fica fora. Então, eu vou comprar um outro que seja para toda a câmera, ela protege tudo. A minha também tem uma lente extra que fica aqui dentro, ó. Essa lente aqui é muito boa também, normalmente é para filmar fora. Então, é uma lente extra que tem na própria câmera, que vem quando você compra o kit completo, que foi meu caso. Aí, tem mais esse carregador aqui, também é uma mini bateria extra, então eu tenho duas, uma mais longa, né, para ficar firme, e tem essa aqui menorzinha que eu quase nunca uso. Essa aqui também dá para colocar no tripé, que nem esse grande ali. Então vem 3 peças, 2 baterias extra na câmera. Aí veio a bolsa, né, o estojinho, cabe tudo aqui dentro, ela veio totalmente aqui dentro. Veio também esse aqui também eu posso, quando eu não quiser usar a bateria extra, mas normalmente eu deixo sempre a bateria extra ali de suporte, mesmo quando eu gravo fora, né, quando eu for gravar fora, eu deixo aquele ali, porque é uma bateria extra, digamos, se descarrega da bateria, automaticamente ela lê a outra. Mas esse aqui é um mini tripé, ó. Então, digamos, eu quero gravar sentada e não tenho um tripé grande como esse que eu tenho, ou então eu quero gravar numa altura menor, aí eu coloco aqui nesse mini tripé. Ou só a câmera, ou com as baterias, do jeito que eu quiser. E aí, vem esse também. Aí vem o cordão, né, para amarrar a câmera, mas eu ainda não coloquei porque eu, né, não gravo fora. As poucas vezes que eu gravei, eu não precisei usar. Deixa eu ver aqui mais. E é isso que vem no kit completo. Ah, mentira! O microfone, né? O microfone também vem junto no mesmo kit. Então, tem o microfone normal e ele tem aquele que vocês já me viram, né? Com aquele... como é que é?
Ai, esqueci, tem um nome específico, mas é aquele negocinho que vai aqui em cima quando tem muito barulho, o vento, coisa, aí você coloca aqui em cima, tá guardado ali. E o microfone também tem uma caixinha, então veio bem completo. Isso porque eu quis, né, o kit completo, porque o preço estava bem bom e porque compensava, mas senão isso aqui são tudo acessórios que você vai comprando separadamente, se quiser, e se não quiser também não precisa, compra só a câmera principal. Eu comprei tudo no caso, porque pra mim, deixei uma parte aqui, pra mim era mais vantajoso comprar tudo. E agora vocês vão me pedir quanto você pagou pela câmera. Então, eu peguei ela, já faz mais de 6 meses que eu tenho essa câmera. Eu paguei 500 se eu não tô enganada. Mas eu parcelei em 12 vezes na Amazon. Eu não sei se a Amazon do Brasil é assim. Aqui a gente pode parcelar as compras. Não precisa ter cartão de crédito. Você parcela as compras dentro da tua própria conta na Amazon, digamos. Quando você compra parcelado, normalmente se parcela no cartão de crédito, né? Aqui não, a gente nem usa cartão de crédito aqui. Poucos lugares aceitam cartão de crédito. Então o nosso é um cartão de débito normal, só que eu compro parcelado as coisas na Amazon e automaticamente todo mês, o dia do mês que eu escolhi, debita da nossa conta bancária, né? Então tem essa facilidade. Eu não sei se a Amazon do Brasil funciona assim, porque quando eu morava no Brasil eu não comprava na Amazon, né? Eu comprava tudo no Mercado Livre. Mas aqui a gente compra parcelado online desse jeito. Não só a Amazon faz esse tipo de parcelamento, como várias outras lojas, grandes redes, né? Parcelam nesse modo, sem precisar ser cartão de crédito. Pode ser... Você não precisa nem ter cartão, na verdade. Basta você ter uma conta bancária, onde você vai fornecer os dados, né? Claro, e automaticamente todo mês debita da tua conta aquele valor que você parcelou. Muitas, mas muitas lojas online trabalham com isso, com esse tipo de parcelamento, já que cartão de crédito é usado bem pouco aqui. E era sempre eu mostrar para vocês a câmera, mas eu sempre esquecia. Sempre que na hora de editar o vídeo que eu ia lembrar que eu tinha que mostrar a câmera que vocês tinham me pedido. Vale a pena? Vale. Eu gosto muito dela. Ela tem uma imagem muito boa, e tanto de noite quanto de dia. E ela tem uma estabilidade também muito boa. Ela não fica tremendo, não fica embaçando e foca bem rápido nas coisas, né? Deixa eu pegar aqui a caixinha aqui do meu fone. Ó, ela foca, tem um foco muito bom, muito rápido do que eu tiver na mão. Então é uma câmera bem inteligente, vale o investimento, não faço ideia de quanto ela custa aí no Brasil, teria que pesquisar para saber, então não faço ideia, esse é o valor que eu paguei em euros, né? Mas aí no Brasil tem também, só não faço ideia do preço, e se com todos os acessórios que eu comprei, qual o valor seria, né? Porque você pode comprar só a câmera, só um acessório, ou então compra a câmera e depois vai adicionando os outros acessórios. Eu pretendo comprar mais para frente também um drone da mesma marca, porque eu gostei muito da marca, mas o drone tem que ser mais para frente, porque aqui na Itália não é tão simples assim. Eu tenho um drone, eu posso levantar ele. Não, não mesmo, porque existem várias regras e se a polícia te pega com um drone sem a licença adequada, eles te multam. E a multa não é barata. Então tem que estar tudo certinho, tem que ser cadastrado num sistema onde você pode operar drones. Aí eles vão mapear, eles te dão um mapa das áreas em que você pode levantar o drone. Digamos, na cidadezinha aqui onde eu moro, eu não posso levantar o drone, porque se eu levanto o drone e espio dentro do pátio das outras pessoas, eles podem me processar. Então tem várias outras coisinhas, vários detalhes que a gente tem que estar ciente antes de comprar um drone. Você pode levantar drone nas áreas específicas dentro das cidades, que é tudo mapeado. E claro, quando você está na floresta, na montanha, mas não em todos os lugares, porque também tem mapeamento que você tem que respeitar
Principalmente se tiver área militar, essas coisas nem pensar, né? Em qualquer lugar do mundo você não pode levantar drone em área militar. Então, e tem que pagar. Aqui você paga para ter um cartão, né? Uma carteirinha de licenciado que você tem autorização para levantar drone. Por isso que eu ainda não tenho drone. A gente faz vários passeios muito legais, que seria muito bacana ver, né, de cima. Principalmente agora que nós estamos voltando a andar de bicicleta, a gente anda muito de bicicleta aqui no interior. Quem sabe nos próximos vlogs aí eu grave alguma coisa para vocês. Mas levantar drone seria bem legal, mas não podemos ainda porque nós não temos as autorizações e nem temos o drone. E assim que tiver o drone, precisamos das autorizações legais para poder levantar o voo de drone tranquilamente, sem se preocupar em receber uma bela de uma multa em casa. Então, são pequenos detalhes que você tem que estar atento. Eu sei que existem regras em todos os países, mas aqui é bem rígido. Você sabe, né? Eu sempre falo com direito de imagem, de criança principalmente. Em hipótese alguma eu posso filmar a criança e compartilhar aqui com vocês. Mesmo os adultos. Se algum adulto, digamos, eu estiver na rua e ver um vídeo e não gostar de eu ter filmado ele pode me processar. As leis aqui são bem rígidas em relação a isso, então por isso que vocês quase não me veem eu filmando fora, por causa disso. Vamos evitar, né? Eu moro aqui, eu não estou de passagem, eu não sou uma simples turista, eu moro na Itália, faço parte desse país, então eu tenho que cumprir as regras se eu não quiser ter problemas financeiros e seja outro com, né, de qualquer outra forma civil, então melhor evitar. Aproveitar e já vou encerrar. Espero que tenham gostado de nos acompanhar, visto as pequenas mudanças que eu fiz aqui em casa, conhecido a minha câmera, que é o que vocês veem em todos os vídeos. E o meu celular, vocês sempre me pediam, que celular eu tenho? Eu tenho um Xiaomi bem antigo. Esse Xiaomi tem, olha, uns 8 anos que eu tenho o mesmo telefone. Não fico trocando de telefone, não acho que é necessário, não tenho iPhone. Aqui na Europa pode sim, é muito mais acessível comprar iPhone. Mas quando, não sei quando, eu trocar de celular, não será um iPhone, será um outro celular que, querendo ou não, está ali páreo, né, com a qualidade. E eu não preciso ter um iPhone para me sentir bem, né, como a maioria das pessoas. Para mim, o telefone ligando, tendo tecnologia suficiente para fazer tudo o que eu preciso online, que hoje tudo se faz online, tá bom, tá perfeito. Tire boas fotos e faça bons vídeos, né, que nem em versão vertical quando eu preciso. Então, tá perfeito o meu funciona super bem, tá tudo ok. Não pretendo trocar tão cedo. O dinheiro que eu gasto num telefone, que um telefone de última geração aqui também gera em torno de 1.000 euros, um pouco mais, eu investi em outra coisa. Com 1.000 euros eu posso viajar, ficar uma semana na França. Para mim é mais vantajoso fazer uma viagem para a França de uma semana, 10 dias com 1.000 euros do que ter um celular, sendo que não vai agregar muito. Uma viagem agrega conhecimento, cultura, memórias. Em um celular, eu tenho a câmera, né? Que faz o que eu preciso, quando eu preciso. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve. Outra coisa que eu esqueci. Vem o cabo carregador, né? E também tem o conector, aquele que liga. E ela carrega super rápido, muito rápido essa câmera carrega. Então, veio junto o cabo, tanto para ele carregar, quanto para passar os vídeos para o notebook, que nem eu vou fazer agora. A única coisa que não vem, que tem que comprar à parte, é o cartão de memória. E sem cartão de memória, ela não funciona. E os cartões de memórias aí você vê qual a tua necessidade. O meu cartão de memória que eu tenho nela é de 1 tera, então é gigantesco. Eu preferi, né, comprar um já maior para não ter esse problema de a câmera ficar sem memória. E mesmo que eu tenho cartões extra, né, que digamos se a câmera enche, eu passo pro HD móvel e continuo gravando. Então é isso, agora eu vou editar esse vídeo para vocês.